Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo, por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Este é para a equipe fenomenal da Bloomsbury pelo mundo. Obrigada por realizarem meus sonhos. E para minha editora sagaz e genial Margaret. Obrigada por acreditar em Celaena desde a primeira página. A assassina e o Lorde Pirata. Sentada na sala do Conselho do Forte dos Assassinos, Celaena Sardothien se recostou na cadeira. Passa das 4 horas da manhã, disse ela, ajeitando as dobras da camisola de seda carmesim e cruzando as pernas expostas sob a mesa de madeira. É melhor que seja importante. Talvez se não tivesse lido a noite toda, não estaria tão exausta, disparou o jovem sentado diante dela. Celaena o ignorou e avaliou as outras 4 pessoas reunidas na câmara subterrânea. Todas eram do sexo masculino, todas eram muito mais velhas do que ela e todas se recusavam a olhá-la nos olhos. Um calafrio que não tinha a ver com as correntes de ar na sala percorreu a espinha de Celaena. Ao mexer nas unhas feitas, controlou as feições do rosto para que permanecessem neutras. Os 5 assassinos reunidos na longa mesa, incluindo ela mesma, eram 5 dos 7 companheiros de grande confiança de Arobin Amell. Aquela reunião era inegavelmente importante. Soubera disso no momento em que a criada bateu à porta, insistindo que Celaena descesse e nem se incomodasse em se vestir. Quando Arobin convocava, não se podia deixá-lo esperando. Ainda bem que a camisola era tão elegante quanto os modelitos da manhã, e custará quase tanto. Mesmo assim, ter 16 anos em uma sala com homens fazia com que ficasse de olho no decote da roupa. A beleza era uma arma que Celaena mantinha afiada, mas também podia ser uma vulnerabilidade. Arobin Amell, rei dos assassinos, estava sentado à cabeceira da mesa. O cabelo castanho avermelhado refletia a luz do candelabro de vidro. Os olhos prateados encontraram os de Celaena, e ele franziu a testa. Poderia ser apenas a hora avançada, mas podia jurar que o mentor estava mais pálido que o comum. O estômago dela se revirou. Gregory foi capturado, disse Arobin por fim. Bem, isso explicaria uma pessoa ausente naquela reunião. A missão era uma armadilha. Gregory está agora preso no calabouço real. Celaena suspirou pelo nariz. Fora por isso que a haviam acordado? Ela bateu o pé calçado em chinelo sobre o piso de mármore. Então Matthew, disse a jovem, jamais gostara de Gregory mesmo. Quando tinha 10 anos, dera ao cavalo do assassino um saco de doces. Em resposta, o homem atirara uma adaga na cabeça dela. Celaena pegou a arma, é claro, e desde então, Gregory exibia na bochecha a cicatriz do golpe de retaliação da jovem. Matar Gregory, indagou Sam, o jovem sentado à esquerda do mestre, lugar que costumava ser reservado a Ben, o segundo assassino no comando depois de Arobin. Celaena sabia muito bem o que Sam Cortlan achava dela. Soubera desde que os dois eram crianças, quando Arobin a acolheu e a declarou, e não Sam e sua protegida e herdeira. Aquilo não o havia impedido de tentar sabotá-la sempre que podia. E agora, aos 17 anos, um ano mais velho que ela, Sam ainda não havia se esquecido de que sempre seria o segundo melhor. Celaena fervilhou ao vê-lo no assento de Ben. O assassino provavelmente o estrangularia quando voltasse. Ou Celaena poderia simplesmente poupar a Ben o esforço e fazer isso ela mesma. Celaena olhou para Arobin. Por que ele não havia repreendido Sam por se sentar no lugar de Ben? O rosto, ainda bonito, apesar do prateado que começava a despontar nos cabelos, permanecia impassível. A jovem odiava aquela máscara indecifrável, principalmente quando controlar as próprias expressões, e o temperamento era um pouco difícil. Se Gregory foi pego, falou Celaena, de modo arrastado, afastando uma mecha do longo cabelo loiro, o protocolo é simples. Mande um aprendiz até lá para colocar alguma coisa na comida dele. Nada doloroso, acrescentou ela, quando os homens ao redor ficaram tensos. Apenas o bastante para silenciá-lo antes que fale. O que Gregory poderia muito bem fazer se estivesse no calabouço real. A maioria dos criminosos que parava ali jamais saía. Não vivos. E não com aspecto reconhecível. A localização do forte dos assassinos era um segredo bem guardado, com que Celaena fora treinada para manter até o último suspiro. Mas mesmo que não mantivesse, ninguém acreditaria que uma mansão elegante em uma rua muito respeitável de Forte da Fenda abrigava alguns dos maiores assassinos do mundo.
Que lugar melhor para se esconder que no meio da capital? E se ele já tiver falado? Desafiou Sam. E se já tiver falado, respondeu Celaena, então mate todos que ouviram. Os olhos castanhos de Sam brilharam quando ela lançou um pequeno sorriso que sabia, o deixava irado. Celaena se voltou para Arobin. Mas você não precisava nos arrastar até aqui para decidir isso. Já deu a ordem, não? Ele assentiu, os lábios formando uma linha fina. Sam engoliu a indignação e olhou para a lareira crepitante ao lado da mesa. A luz do fogo colocava as feições elegantes do rosto do rapaz entre luz e sombra, um rosto que, disseram a Celaena, poderia ter-lhe rendido uma fortuna se Sam tivesse seguido os passos da mãe. Mas a mãe escolhera deixar o filho com assassinos, não com cortesãos, antes de morrer. O silêncio caiu, e um rugido encheu os ouvidos de Celaena quando Arobin tomou fôlego. Algo estava errado. O que mais? Perguntou ela, inclinando-se para a frente. Os outros assassinos estavam concentrados na mesa. O que quer que tivesse acontecido, eles sabiam. Por que Arobin não contará a Celaena primeiro? Os olhos prateados ficaram rígidos como aço. Ben foi morto. A jovem se agarrou aos braços da cadeira. O quê? Ben, o assassino sempre sorridente que a treinara tanto quanto Arobin. Ben, que um dia lhe enfaixou a mão direita quebrada. Ben, o sétimo e último membro do círculo íntimo de Arobin. Mal completará 30 anos. Celaena retesou os lábios, perguntando entre dentes. O que quer dizer com foi morto? O mentor a encarou, e um lampejo de luto percorreu seu rosto. 5 anos mais velho que Ben, Arobin crescerá com o assassino. Foram treinados juntos. Ben garantirá que o amigo indiscutivelmente se tornasse o rei dos assassinos, e jamais questionou seu lugar como segundo no comando. A garganta de Celaena se fechou. A missão deveria ser de Gregory, falou Arobin baixinho. Não sei por que Ben estava envolvido. Ou quem os traiu. O corpo foi encontrado perto dos portões do castelo. Você tem o corpo? Indagou Celaena. Precisava vê-lo, precisava ver Ben uma última vez, ver como havia morrido, quantos ferimentos tinham sido necessários para matá-lo. Não, respondeu Arobin. Por que diabo não? Os punhos se fechavam e se abriam, porque o lugar estava fervilhando de vigias e soldados. Disparou Sam, e Celaena virou a cabeça rapidamente para ele. Como acha que descobrimos isso para início de conversa? Arobin enviará Sam para descobrir por que Ben e Gregor estavam desaparecidos? Se tivéssemos pegado o corpo, falou Sam, recusando-se a desviar do olhar de Celaena, isso os teria trazido diretamente ao forte. Vocês são assassinos, rosnou ela. Deveriam conseguir recuperar um corpo sem ser vistos. Se você estivesse lá, teria feito o mesmo. Celaena empurrou a cadeira para trás com tanta força que o assento virou. Se eu estivesse lá, teria matado todos eles para trazer o corpo de Ben de volta. Ela bateu com as mãos na mesa, chacoalhando os copos. Sam se colocou de pé, a mão no cabo da espada. Ah, ouça a si mesma. Dando ordens como se você mandasse na guilda. Mas ainda não, Celaena. O jovem sacudiu a cabeça. Ainda não. Basta, disparou Arobin, levantando-se. Celaena e Sam não se moveram. Nenhum dos outros assassinos falou, embora tivessem levado às mãos as diversas armas. A assassina vira in loco como eram as brigas no forte. As armas eram tanto para a segurança de quem as empunhava quanto para evitar que ela e Sam causassem sérios danos um ao outro. Eu disse basta. Se Sam desse mais um passo em direção a ela, se sacasse a espada uma fração de centímetro, aquela adaga escondida na camisola encontraria um novo lar no pescoço dele. Arobin se moveu primeiro, pegou o queixo do rapaz com uma das mãos, forçando-o a olhar para ele. Recue ou farei isso por você, garoto, murmurou ele. É tolo de puxar uma briga com ela esta noite. Celaena engoliu a resposta. Poderia dar conta de Sam naquela noite, ou em qualquer outra noite, na verdade. Se a situação levasse a uma briga, ela venceria, sempre o derrotava. Mas ele soltou o cabo da espada. Depois de um momento, Arobin tirou a mão do rosto de Sam, mas não recuou. O jovem manteve o olhar no chão ao caminhar até a ponta mais afastada da sala do conselho. Cruzando os braços, encostou-se na parede de pedra. Celaena ainda podia alcançá-lo, um gesto com o pulso e a garganta dele jorraria sangue. Celaena falou mestre, a voz ecoando na sala silenciosa. Sangue demais havia sido derramado naquela noite, não precisavam de mais um assassino morto. Ben estava morto, se fora, e Celaena nunca mais esbarraria nele nos corredores do forte. Ele jamais cuidaria dos ferimentos da assassina com as mãos tranquilas e ágeis, jamais arrancaria uma risada da jovem com uma piada ou uma anedota obscena. Celaena avisou Arobin de novo. Parei, disparou Celaena.
Ela girou o pescoço, passando a mão pelos cabelos, e saiu batendo os pés até a porta, mas parou ao portal. Só para que saibam, disse ela a todos, mas ainda observando Sam, vou recuperar o corpo de bem. Um músculo se contraiu no maxilar do garoto, embora ele tenha desviado sabiamente os olhos. Mas não esperem que eu estenda a mesma cortesia ao resto de vocês quando a hora chegar. Com isso, deu meia volta e subiu a escadaria em espiral que dava para a mansão acima. 15 minutos depois, ninguém a impediu de sair pelo portão da frente para as ruas silenciosas da cidade. 2 meses, 3 dias e cerca de 8 horas depois, o relógio sobre a moldura da lareira soou meio-dia. O capitão Rolf, Lorde dos Piratas, estava atrasado. Por outro lado, Celaena e Sam também estavam, mas Rolf não tinha desculpa, não quando já estavam com 2 horas de atraso no cronograma, não quando iriam se encontrar no escritório dele, e a demora não fora culpa de Celaena. Não podia controlar os ventos, e aqueles marinheiros medrosos levaram todo o tempo do mundo para velejar pelo arquipélago das Ilhas Mortas. Ela não queria pensar em quanto ouro Arobin tinha gastado subornando uma tripulação para velejar até o coração do território pirata. Mas a Baía da Caveira ficava em uma ilha, então não tiveram muita escolha com relação ao meio de transporte. Celaena, escondida atrás de uma capa preta volumosa, uma túnica e uma máscara de ébano, se levantou do assento diante da mesa do Lorde Pirata. Como ele ousava fazê-la esperar? Sabia muito bem porque estavam ali, afinal de contas. 3 assassinos haviam sido encontrados mortos pelas mãos de piratas, e Arobin a enviará para ser sua adaga pessoal, extrair retribuição, preferivelmente em ouro, pelo quanto as mortes custariam à guilda dos assassinos. Para cada minuto que nos faz esperar, disse Celaena a Sam, a máscara tornando as palavras graves e baixas, acrescento mais 10 moedas de ouro à dívida. Sam, que não usava máscara sobre as lindas feições, cruzou os braços e fez uma careta. Não fará nada disso. A carta de Arobin está selada e vai permanecer assim. Nenhum dos dois ficará particularmente feliz quando Arobin anunciou que Sam seria enviado às Ilhas Mortas com Celaena. Principalmente quando o corpo de bem, que ela recuperara, estava enterrado fazia apenas 2 meses. A dor de perdê-lo não tinha exatamente passado. O mentor chamara Sam de acompanhante, mas Celaena sabia o que aquela presença significava, um cão de guarda. Não que ela fosse fazer alguma coisa ruim quando estava prestes a conhecer o Lorde Pirata de Erileia. Era uma chance única na vida. Embora a minúscula e montanhosa ilha e a cidade portuária em ruínas não tivessem causado uma impressão muito grandiosa até então, Celaena esperava uma mansão como o Forte dos Assassinos, ou pelo menos um castelo fortificado e antigo, mas o Lorde Pirata ocupava o andar superior inteiro de uma taverna bastante suspeita. O teto era baixo, o piso de madeira rangia, e o quarto era entulhado. Combinado com a temperatura já escaldante das ilhas ao sul, isso significava que ela estava suando em bicas por baixo das roupas. Mas o desconforto valia a pena. Ao caminharem pela Baía da Caveira, cabeças se viraram para observar Celaena, a capa preta esvoaçante. As roupas exóticas e a máscara a transformavam em um sussurro de escuridão. Um pouco de intimidação nunca fazia mal. A assassina andou até a mesa de madeira e pegou um pedaço de papel. As mãos pretas e enluvadas o viraram para ler o conteúdo. Uma anotação sobre o tempo. Que chato! O que está fazendo? Ela ergueu outro pedaço de papel. Se sua pirateza não pode se dar o trabalho de fazer uma limpeza para nós, então não vejo por que não posso dar uma olhada. Ele vai chegar a qualquer segundo, ciciou Sam. Celaena pegou um planisfério, observando os pontos e as marcas ao longo da costa de seu continente. Algo pequeno e redondo reluzia sob o mapa, e ela colocou o objeto no bolso antes que Sam notasse. ASHHH, disse a jovem, abrindo a cristaleira na parede adjacente à mesa. Com esse piso rangendo, ouviremos o Lorde a 1 quilômetro daqui. O móvel estava entulhado de pergaminhos enrolados, penas, moedas estranhas e brande muito velho e de aparência muito cara. Ela pegou uma garrafa, agitando o líquido âmbar à luz do sol que entrava pela minúscula janela redonda. Gostaria de uma bebida? Não, disparou Sam, virando-se um pouco no assento para vigiar a porta. Coloque isso de volta. Agora. Celaena inclinou a cabeça, girou o brande mais uma vez na garrafa de cristal e a apoiou. O rapaz suspirou. Sob a máscara, a assassina sorriu. Não deve ser um lorde muito bom, disse ela, se este é seu escritório particular. Sam emitiu um ruído contido de desapontamento quando Celaena desabou na enorme poltrona atrás da mesa e começou a abrir as gavetas, revirando os papéis. A caligrafia do pirata era um garrancho, quase ilegível,
A assinatura não passava de algumas voltas e picos afiados. Não sabia o que exatamente estava procurando. As sobrancelhas de Celaena se ergueram um pouco quando viu um pedaço de papel roxo perfumado, assinado por alguém chamado Jaqueline. Recostou-se na cadeira, apoiou os pés na mesa e leu. Droga, Celaena. Ela arqueou as sobrancelhas, mas percebeu que Sam não conseguia ver. A máscara e as roupas eram uma precaução necessária, pois tornavam o objetivo de proteger sua identidade muito mais fácil. Na verdade, todos os assassinos de Arobin tinham jurado guardar segredo a respeito de quem ela era, sob a ameaça de tortura infindável e, por fim, a morte. Celaena bufou, embora a respiração só tivesse tornado o interior da insuportável máscara mais quente. Tudo que o mundo sabia sobre Celaena Sardotien, a assassina de Adarlan, era que ela era do sexo feminino, e a jovem queria manter as coisas dessa forma. De que outra maneira conseguiria passear pelas amplas avenidas de Forte da Fenda ou se infiltrar em festas grandiosas fingindo ser uma nobre estrangeira? E embora desejasse que Rolf pudesse ter a chance de admirar-lhe o lindo rosto, precisava admitir que o disfarce também a tornava bastante imponente, principalmente quando a máscara deformava sua voz, deixando-a áspera como um rosnado. Volte para sua cadeira. Sam levou a mão a uma espada que não estava ali. Os guardas na entrada da estalagem haviam confiscado suas armas. É claro que nenhum deles percebeu que Sam e Celaena eram eles mesmos armas. Poderiam matar Rolf facilmente apenas com as mãos. Ou vai me enfrentar? Celaena atirou a carta de amor na mesa. De alguma forma, não acho que isso deixaria uma impressão favorável em nossos novos conhecidos. Ela cruzou os braços atrás da cabeça, olhando para o mar turquesa, visível entre os prédios dilapidados que formavam a Baía da Caveira. Sam se ergueu levemente da cadeira. Apenas volte para seu lugar. Passei os últimos 10 dias no mar. Por que deveria sentar naquela cadeira desconfortável quando esta aqui é muito mais adequada ao meu gosto? Sam emitiu um grunhido. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. O jovem congelou, mas Celaena apenas inclinou a cabeça em cumprimento quando o capitão Rolf, Lorde dos Piratas, entrou no escritório. Fico feliz ao ver que se sente em casa. O homem alto de cabelos castanhos fechou a porta atrás de si. Ação corajosa considerando quem o esperava no escritório. Celaena permaneceu onde estava. Bem, ele certamente não era o que ela esperava. Não era sempre que a assassina se surpreendia, mas imaginou que seria um pouco mais sujo e muito mais extravagante. Considerando os contos que ouvirá sobre as aventuras selvagens de Rolf, não conseguia acreditar que aquele homem, esguio sem ser magricela, bem vestido, mas não exagerado e provavelmente no fim dos 20 anos, era o lendário pirata. Talvez ele também mantivesse a identidade em segredo dos inimigos. Sam ficou de pé, fazendo uma leve reverência com a cabeça. Sam Cortlan, disse ele, como cumprimento. Rolf estendeu a mão, e Celaena observou a palma e os dedos tatuados quando se fecharam na mão grande de Sam. O mapa, aquela era a tatuagem do mapa mítico pelo qual ele vendera a alma. O mapa dos oceanos do mundo. O mapa que mudava para mostrar tempestades, inimigos e tesouros. Acredito que você não precise de apresentação. Rolf se voltou para Celaena. Não. Ela se recostou ainda mais na cadeira do homem. Acho que não. Rolf conteve uma gargalhada. Um sorriso torto se estendeu pelo rosto bronzeado. O homem se aproximou da cristaleira, dando a Celaena a chance de examiná-lo com mais atenção. Ombros largos, a cabeça erguida, uma graciosidade casual nos movimentos que vinha com a certeza de que ele tinha todo o poder ali. O pirata também não trazia uma espada. Outra ação ousada. E sábia, considerando que poderiam facilmente usar suas armas contra ele. Brande? Perguntou Rolf. Não, obrigado, respondeu Sam. Celaena sentiu os olhos ríspidos do assassino sobre ela, desejando que a jovem tirasse os pés da mesa. Com essa máscara, ponderou Rolf, acho que não poderia aceitar uma bebida mesmo. Ele se serviu e tomou um longo gole. Deve estar fervendo nessas roupas todas. Celaena colocou os pés no chão ao passar as mãos pela borda curva da mesa, alongando os braços. Estou acostumada. Rolf bebeu de novo, observando-a por um segundo por cima do copo. Os olhos dele tinham um tom verde-mar impressionante, tão fortes como a água a apenas alguns quarteirões de distância. Ao apoiar o copo, aproximou-se da ponta da mesa. Não sei como lidam com as coisas no norte, mas aqui embaixo gostamos de saber com quem falamos. Ela inclinou a cabeça. Como você disse, não preciso de apresentação. E quanto ao privilégio de ver meu lindo rosto, creio que seja algo que poucos homens têm. Os dedos tatuados se fecharam com força no vidro. Saia de minha cadeira. Do outro lado da sala, Sam ficou tenso.
Selaena examinou o conteúdo da mesa de novo e estalou a língua, sacudindo a cabeça. Você realmente precisa tentar organizar essa bagunça. Selaena sentiu o pirata levar a mão ao ombro dela e ficou de pé antes que os dedos conseguissem roçar na lã preta do manto. Rolf era consideravelmente mais alto que ela. Não faria isso se fosse você, cantarolou Selaena. Os olhos de Rolf brilharam com o desafio. Você está em minha cidade e em minha ilha. Apenas um palmo separava. Não está em posição de me dar ordens. Sam pigarreou, mas a assassina encarou Rolf. Os olhos do pirata avaliavam a escuridão por baixo do capuz do manto, a lisa máscara negra, as sombras que escondiam qualquer traço das feições. Selaena avisou Sam, pigarreando de novo. Muito bem. Selaena suspirou alto e saiu do caminho de Rolf como se ele não passasse de mobília diante dela. A jovem afundou na cadeira ao lado de Sam, o qual lhe lançou um olhar de ódio tão incandescente que derreteria todo o deserto congelado. Ela conseguia sentir Rolf observando cada movimento dos dois, mas ele apenas ajeitou a lapela da túnica azul escuro antes de se sentar. Silêncio caiu, interrompido apenas pelo canto de gaivotas que circunvoavam a cidade e pelo grito de piratas que chamavam uns aos outros nas ruas imundas. Bem, Rolf apoiou os antebraços na mesa. Sam olhou para Selaena. Era a vez dela. Sabe muito bem por que estamos aqui, falou a assassina. Mas talvez todo esse brande tenha lhe subido à cabeça. Devo refrescar sua memória? Rolf gesticulou com a mão verde, azul e preta para que ela continuasse, como se fosse um rei no trono ouvindo as reclamações da multidão. Babaca! 3 assassinos de nossa guilda foram encontrados mortos em Enseada do Sino. Aquele que escapou nos contou que foram atacados por piratas. Ela apoiou o braço no encosto da cadeira. Seus piratas! E como o sobrevivente sabia que eram meus piratas? Selaena deu de ombros. Talvez tenham sido as tatuagens que os delataram. Todos os homens de Rolf tinham os pulsos tatuados com a imagem de uma mão multicolorida. O Lorde abriu uma gaveta na mesa, pegou um pedaço de papel e leu o conteúdo. Em seguida falou: quando soube que Arobin Amel poderia me culpar, pedi que o mestre do estaleiro de Enseada do Sino me enviasse estes registros. Parece que o incidente ocorreu às 3 horas da manhã nas docas. Dessa vez, Sam respondeu. Está certo. Rolf apoiou o papel e ergueu os olhos. Então, se eram 3 horas da manhã e aconteceu nas docas que não têm postes de iluminação, como vocês certamente sabem, Selaena não sabia. Então de que modo seu assassino viu as tatuagens? Sob a máscara, ela fez uma careta, porque aconteceu há 3 semanas, durante a lua cheia. Ah, mas é início de primavera. Até mesmo em Enseada do Sino, as noites ainda são frias. A não ser que meus homens estivessem sem casaco, de maneira alguma. Basta, disparou Selaena. Imagino que esse pedaço de papel tenha 10 desculpas esfarrapadas diferentes para seus homens. Ela pegou uma bolsa do chão e puxou de dentro os 2 documentos selados. São para você. A jovem os atirou na mesa. De nosso mestre. Um sorriso repuxou os lábios de Rolf, mas ele pegou os documentos para si, analisando o selo. O pirata o ergueu contra a luz do sol. Estou surpreso que não tenha sido adulterado. Os olhos brilhavam com malícia. Selaena conseguia sentir a arrogância que transbordava de Sam. Com 2 gestos ágeis de punho, Rolf rasgou os 2 envelopes com um abridor de cartas que Selaena, de alguma forma, não vira. Como deixará de ver aquilo? Erro tolo. Nos minutos silenciosos que se passaram enquanto lia as cartas, a única reação de Rolf foi o tamborilar ocasional de dedos na mesa de madeira. O calor era sufocante, e o suor escorria pelas costas de Selaena. Deveriam ficar ali durante 3 dias, tempo suficiente para que Rolf recolhesse o dinheiro que devia a eles. O qual, considerando a expressão cada vez mais fechada no rosto do pirata, era muito. Rolf emitiu um longo suspiro quando terminou, e balançou os papéis ao alinhá-los. É difícil barganhar com seu chefe, disse ele, olhando de Selaena para Sam. Mas os termos não são injustos. Talvez devesse ter lido a carta antes de começar a atirar acusações contra mim e meus homens. Não haverá retribuição pelos assassinos mortos cujas mortes, seu mestre concorda, não foram, de modo algum, culpa minha. Ele deve ter bom senso. Selaena lutou contra a vontade de inclinar o corpo à frente. Se Arobin não estava exigindo pagamento pela morte daqueles assassinos, então o que faziam ali? Seu rosto queimava. A assassina tinha sido feita de tola, não? Se Sam sorrisse ainda que infimamente. Rolf tamborilou os dedos tatuados de novo e passou a mão pelos cabelos castanhos na altura dos ombros. Quanto ao acordo de troca que ele redigiu, pedirei que meu contador saque as quantias necessárias.
mas precisarão dizer a Robin que não pode esperar lucro até pelo menos o segundo carregamento, possivelmente o terceiro. E se tiver problemas com isso, então ele mesmo pode vir aqui argumentar. Pelo menos uma vez, Celaena estava grata pela máscara. Parecia que haviam sido enviados para algum tipo de investimento. Sam assentiu para Rolf, como se soubesse exatamente do que o Lorde Pirata falava. E quando podemos dizer a Robin para esperar o primeiro carregamento? Perguntou ele. Rolf enfiou as cartas em uma gaveta da mesa e a trancou. Os escravos chegarão em 2 dias, prontos para a partida no dia seguinte. Vou até mesmo emprestar meu navio, então podem dizer àquela sua tripulação trêmula que está livre para retornar à Forte da Fenda esta noite se quiser. Celaena o encarava. A Robin os enviará até ali por escravos? Como podia ter se rebaixado tanto? E dizer a ela que ia à Baía da Caveira para uma coisa, mas realmente enviá-la para aquilo? Sentiu as narinas se dilatando. Sam sabia daquele acordo, mas, de alguma forma, havia se esquecido de mencionar a verdade por trás da visita, mesmo durante os 10 dias que haviam passado no mar. Assim que ficasse a sós com ele faria com que se arrependesse. Mas por enquanto, não podia deixar Rolf perceber sua ignorância. É melhor não estragar isso, avisou Celaena. A Robin não ficará feliz se alguma coisa der errado. Rolf gargalhou. Tem minha palavra de que tudo sairá conforme o planejado. Não sou o Lorde dos Piratas sem motivos, sabe? Ela se inclinou para a frente, contendo a voz até adquirir os tons inexpressivos de um parceiro de negócios preocupado com o investimento. Há quanto tempo, exatamente, está envolvido no comércio de escravos? Não devia ser muito. A Darlan começara a capturar e vender escravos havia apenas 2 anos. A maior parte era de prisioneiros de guerra de quaisquer territórios que tivessem ousado se rebelar contra a conquista. Muitos eram de Eowyn, mas ainda havia prisioneiros de Melisande e Charco Lavrado, ou da tribo isolada das Montanhas Canino Branco. A maioria dos escravos ia para Calacula ou Endovier, os maiores e mais famosos campos de trabalhos forçados do continente, para minerar sal e metais preciosos. Mas cada vez mais escravos chegavam às casas da nobreza de Adarlan. E um acordo comercial imundo feito por Robin, algum tipo de acordo de mercado negro. Isso mancharia toda a reputação da Guilda dos Assassinos. Acredite, disse Rolf, cruzando os braços, tenho bastante experiência. Deveria estar mais preocupada com seu mestre. Investir no mercado de escravos é lucro garantido, mas ele pode gastar mais dos próprios recursos do que gostaria para evitar que nosso negócio chegue aos ouvidos errados. O estômago de Celaena se revirou, mas ela fingiu desinteresse o melhor que pôde e falou. A Robin é um comerciante perspicaz. O que quer que você possa fornecer, ele vai aproveitar da melhor forma. Pelo bem dele, espero que seja verdade. Não quero arriscar meu nome por nada. Rolf ficou de pé, Celaena e Sam levantaram-se com ele. Os documentos serão assinados e devolvidos a vocês amanhã. Por enquanto, o pirata apontou para a porta. Tenho 2 quartos prontos. Só precisamos de um, interrompeu Celaena. As sobrancelhas de Rolf se ergueram de modo sugestivo. Sob a máscara, o rosto de Celaena queimou e Sam conteve uma gargalhada. 1 quarto, 2 camas. Rolf riu, caminhou até a porta e a abriu para os 2. Como quiser. Pedirei que preparem banhos também. Celaena e Sam seguiram pelo estreito corredor escuro. Ambos estão precisando, acrescentou ele com uma piscadela. Celaena precisou de todo o autocontrole para não socar o homem abaixo da cintura. 3. Os 2 levaram 5 minutos para vasculhar o quarto entulhado em busca de sinais de perigo ou buracos pelos quais pudessem ser espionados. 5 minutos para que tirassem as pinturas emolduradas das paredes de painéis de madeira, bater nas tábuas do piso, selar a fenda entre a porta e o chão e cobrir as janelas com um manto preto surrado de Sam. Quando Celaena teve certeza de que ninguém a poderia ouvir ou ver, retirou o capuz, desatou a máscara e se virou para encarar Sam. O jovem, sentado na pequena cama, que parecia mais uma cama militar, ergueu as palmas das mãos para ela. Antes que arranque minha cabeça, disse ele, mantendo a voz baixa por precaução, deixe-me dizer que entrei naquela reunião sabendo tão pouco quanto você. Celaena o olhou com raiva, saboreando o ar fresco no rosto grudento e suado. Ah, é mesmo? Não é a única que pode improvisar. Sam tirou as botas e se impulsionou mais para cima da cama. Aquele homem está tão apaixonado por si mesmo quanto você. A última coisa de que precisamos é que ele descubra a própria vantagem. Celaena cravou as unhas nas palmas das mãos. Por que a Robin nos enviaria para cá sem dizer o verdadeiro motivo? Repreender Rolf, por um crime que não teve nada a ver com ele. Talvez o Lorde estivesse mentindo sobre o conteúdo da carta. Ela esticou o corpo.
Isso pode muito bem ser. Ele não estava mentindo sobre o conteúdo da carta, Celaena falou Sam. Por que se incomodaria? Tem coisas mais importantes a fazer. Ela resmungou mais algumas palavras feias e caminhou de um lado para outro, as botas pretas estalando contra as tábuas desniveladas no piso. Lorde Pirata mesmo. Aquele era o melhor quarto que podia oferecer a eles? Celaena era a assassina de Adarlan, o braço direito de Arobin Amell, não uma prostituta de beco. Independentemente, Arobin tem seus motivos. Sam se espreguiçou na cama e fechou os olhos. Escravos. Celaena cuspiu a palavra, passando a mão pelo cabelo trançado. Os dedos ficaram presos no penteado. Por que Arobin está se envolvendo no comércio de escravos? Somos melhores que isso, não precisamos desse dinheiro. A não ser que o mestre estivesse mentindo. A não ser que todos os gastos extravagantes fossem feitos com fundos inexistentes. Celaena sempre presumiu que a riqueza de Arobin fosse infinita. Havia gastado a fortuna de um rei, somente no guarda-roupa para criá-la. Pele, seda, joias, o custo semanal de simplesmente se manter com a aparência bonita. É claro que Arobin sempre deixou claro que ela deveria pagar de volta, e Celaena separava parte do próprio salário para isso, mas talvez ele quisesse aumentar a fortuna que já tinha. Se Ben estivesse vivo, não teria permitido. Teria ficado tão enojado quanto ela. Ser contratada para matar oficiais de governo corruptos era uma coisa, mas fazer prisioneiros de guerra, agredi-los até que parassem de reagir, então sentenciá-los a uma vida de escravidão. Sam abriu um olho. Vai tomar um banho, ou posso ir primeiro? Celaena tirou o manto nele. Sam pegou a vestimenta com apenas uma das mãos e a jogou no chão. Ela falou, vou primeiro. É claro que vai. A assassina lançou um olhar raivoso para Sam e entrou no banheiro, batendo a porta atrás de si. De todos os jantares de que já havia participado, aquele era de longe o pior. Não por causa da companhia, a qual era, Celaena admitiu relutantemente, até interessante, e não por causa da comida, que parecia e cheirava maravilhosamente bem, mas simplesmente porque não conseguia comer nada graças àquela máscara irritante. Sam pareceu se servir 2 vezes de tudo apenas para debochar. Celaena, sentada à esquerda de Rolf, desejou um pouco que a comida estivesse envenenada. Sam apenas se serviu da variedade de carnes e ensopados depois de ver o pirata comer também, então a probabilidade de essa vontade se realizar era muito baixa. Dama Sardotien, falou Rolf, as sobrancelhas escuras se erguendo na testa. Deve estar faminta. Ou minha comida não é agradável o bastante para seu paladar refinado. Sob o manto e o capuz e a túnica escuros, Celaena não estava apenas faminta, mas também com calor e cansada. E com sede. O que, somado ao temperamento, costumava resultar em uma combinação letal. É claro que não podiam ver nada disso. Estou muito bem, mentiu ela, girando a água na taça. O líquido se chocou contra as laterais, provocando-a a cada rotação. Ela parou. Talvez se tirasse a máscara, poderia comer com mais facilidade, falou Rolf, e deu uma mordida no pato assado. A não ser que o que esteja por baixo nos faça perder o apetite. Os outros 5 piratas, todos capitães na frota de Rolf, riram com deboche. Continue falando assim, Celaena segurou com força a base da taça, e eu talvez lhe dê um motivo para usar uma máscara. Sam chutou sob a mesa, e ela o chutou de volta, um golpe certeiro nas canelas, forte o bastante para que o jovem engasgasse com a água. Alguns dos capitães reunidos pararam de rir, mas Rolf deu uma gargalhada. Celaena apoiou a mão enluvada sobre a mesa de jantar manchada. A mesa estava salpicada de queimaduras e sulcos profundos. Obviamente vira sua cota de brigas. Será que Rolf não tinha qualquer gosto pelo luxo? Talvez não estivesse tão bem assim se estava recorrendo ao comércio de escravos. Mas Arobin era tão rico quanto o próprio rei de Adarlan. Rolf voltou os olhos verde-mar para Sam, que franzia a testa mais uma vez. Já a viu sem a máscara? Sam, para a surpresa de Celaena, fez uma careta. Uma vez. Ele deu à jovem um olhar de cautela bastante convincente. E foi bastante. Rolf o avaliou durante um segundo. Então deu outra mordida na carne. Bem, se não quer me mostrar seu rosto, talvez nos entretenha com a história de como, exatamente, virou a protegida de Arobin Amell. Treinei, falou Celaena entediada. Durante anos. Não somos todos sortudos de ter um mapa mágico tatuado nas mãos. Alguns de nós precisaram escalar para chegar ao topo. Rolf enrijeceu o corpo, e os outros piratas pararam de comer. Ele a encarou por tempo suficiente para que a assassina quisesse se encolher, então apoiou o garfo. Sam se inclinou um pouco mais perto dela, mas Celaena percebeu que era apenas para ver melhor quando Rolf apoiou as palmas das mãos na mesa. Juntas, as mãos formavam um mapa do continente.
E apenas isso, este mapa não se move há 8 anos. A voz era um grunhido baixo. Um calafrio percorreu a espinha da jovem. 8 anos. Exatamente o tempo que se passará desde que os feéricos tinham sido banidos e executados, quando a Darlan tinha conquistado e escravizado o resto do continente e a magia havia desaparecido. Não pense, continuou Rolf, retirando as mãos, que não precisei brigar e matar para chegar ao topo tanto quanto você. Se estava com quase 30 anos, então provavelmente matara muito mais que ela. E pelas muitas cicatrizes nas mãos e no rosto, era fácil ver que havia brigado bastante. Bom saber que temos espíritos parecidos, falou Celaena. Se Rolf já estava acostumado a sujar as mãos, então comercializar escravos não era um desvio muito grande. Mas ele era um pirata imundo. Ela e Sam eram os assassinos de Arobin e Mel, educados, ricos, refinados. A escravidão estava aquém deles. Rolf deu aquele sorriso torto para Celaena. Age assim porque realmente faz parte de sua natureza, ou apenas porque tem medo de lidar com as pessoas? Sou a maior assassina do mundo. Ela ergueu o queixo. Não tenho medo de ninguém. Mesmo? Perguntou Rolf. Porque sou o maior pirata do mundo e tenho medo de muita gente. Foi assim que consegui ficar vivo por tanto tempo. Ela não ousou replicar. Porco vendedor de escravos. Rolf sacudiu a cabeça, sorrindo exatamente da mesma forma que Celaena fazia quando queria irritar Sam. Fico surpreso por Arobin não tê-la feito engolir a arrogância, falou o Lorde. Seu companheiro parece saber quando ficar de boca fechada. Sam tossiu alto, inclinando-se para a frente. Como se tornou Lorde Pirata então? Ele percorreu o dedo por uma fenda profunda na mesa de madeira. Matei todos os piratas que eram melhores que eu. Os outros 3 capitães, todos mais velhos, mais enrugados e muito menos atraentes que ele, bufaram, mas não refutaram. Qualquer um arrogante o suficiente para achar que não poderia perder para um homem jovem com uma tripulação farroupilha e apenas um navio em seu nome. Mas todos caíram, um a um. Quando se consegue uma reputação assim, as pessoas tendem a seguir você. Rolf olhou de Celaena para Sam. Quer meu conselho? Perguntou ele à jovem. Não, eu ficaria de olho em Sam. Pode ser a melhor, Sardotien, mas há sempre alguém esperando que cometa um deslize. Sam, o desgraçado traidor, não escondeu o sorrisinho. Os outros capitães piratas riram. Celaena encarou Rolf com rispidez. O estômago se revirava com fome. Comeria depois. Pegaria algo na cozinha da taverna. Quer meu conselho? O pirata gesticulou com a mão, indicando que ela continuasse. Cuide da própria vida. Rolf deu um sorriso preguiçoso para a jovem. Não me incomodo com Rolf, ponderava Sam mais tarde, na escuridão total do quarto. Celaena, que pegara o primeiro turno de vigia, olhava com raiva para a direção da cama do companheiro, contra a parede mais afastada. É claro que não, murmurou ela, aproveitando o ar livre no rosto. Estava sentada na cama, recostada na parede, e puxava os fios do cobertor. Ele disse a você que me assassinasse. Sam deu um risinho. Foi um conselho sábio. Celaena enrolou as mangas da túnica. Mesmo à noite, aquele lugar pútrido era insuportavelmente quente. Talvez não seja uma ideia inteligente que você durma então. O colchão de Sam gemeu quando ele se virou. Por favor, não aguenta uma provocaçãozinha? No que diz respeito à minha vida? Não, ele riu com escárnio. Acredite, se eu voltasse para casa sem você, Arobin me esfolaria vivo. Literalmente. Se for para matar você, Celaena, farei quando realmente puder sair impune. Ela fez uma expressão de raiva. Agradeço por isso. Celaena abanou o rosto suado com uma das mãos. Venderia a alma para um bando de demônios por uma brisa fresca naquele momento, mas precisavam manter a janela coberta, a não ser que quisesse um par de olhos espiões descobrindo como era sua aparência. No entanto, ao pensar a respeito, Celaena amaria ver o olhar no rosto de Rolf se ele descobrisse a verdade. A maioria já sabia que ela era uma mulher jovem, mas se o pirata visse que estava lidando com uma menina de 16 anos, o orgulho dele poderia jamais se recuperar. Os dois só ficariam ali por 3 noites, ambos poderiam viver um pouco sem descansar se isso significasse manter a identidade de Celaena, e as próprias vidas, a salvo. Celaena? Perguntou Sam para a escuridão. Eu deveria me preocupar se dormir? Ela piscou, então riu baixinho. Pelo menos o jovem levava as ameaças dela, de algum modo, a sério. A assassina desejava poder dizer o mesmo de Rolf. Não, respondeu ela. Não está noite. Outra noite, então, murmurou Sam. Em minutos, estava apagado. Celaena apoiou a cabeça contra a parede de madeira, ouvindo o som da respiração do outro conforme as longas horas da noite se estendiam. 4. Mesmo quando chegou sua vez de dormir, Celaena ficou acordada.
Durante as horas que passou vigiando o quarto, um pensamento se tornará cada vez mais problemático. Os escravos. Se a Robin tivesse enviado outra pessoa, se fosse talvez uma transação de negócios sobre a qual Celaena descobrisse mais tarde, quando estivesse ocupada demais para se importar, talvez nem se incomodasse tanto. Mas enviá-la para recuperar um carregamento de escravos, de pessoas que não haviam feito nada de errado, que apenas ousaram lutar pela própria liberdade e pela segurança de suas famílias. Como a Robin podia esperar que ela fizesse aquilo? Se Ben estivesse vivo, Celaena o teria como aliado. Apesar da profissão, era a pessoa de maior compaixão que a jovem conhecia. A morte dele havia deixado um vazio que Celaena não acreditava que um dia seria preenchido. Ela havia suado tanto que os lençóis ficaram encharcados, e dormira tão pouco que quando chegou a manhã, sentiu como se tivesse sido atropelada por um bando de cavalos selvagens dos campos de Eowyn. Sam finalmente a cutucou e um toque nada carinhoso com o punho da espada, e falou, "Você está horrível." Deixando que o comentário estabelecesse o tom do dia, Celaena saiu da cama e bateu a porta do banheiro decididamente. Quando saiu um pouco depois, tão limpa quanto poderia ficar usando apenas a bacia e as mãos, entendeu algo com perfeita clareza. De maneira alguma em qualquer reino do inferno, levaria aqueles escravos para a Forte da Fenda. Não estava nem aí se Rolf ficasse com eles, mas não seria ela quem os transportaria para a capital. Aquilo significava que tinha 2 dias para descobrir como destruir o acordo entre a Robin e Rolf, e encontrar um modo de sair viva. Ela colocou o manto sobre os ombros, silenciosamente maldizendo o fato de que os metros de tecido escondiam muito da linda túnica preta, principalmente o delicado bordado dourado. Bem, pelo menos a capa também era elegante, mesmo que estivesse um pouco suja de tanto viajar. "Aonde vai?" perguntou Sam, sentando-se no lugar em que estava jogado na cama, limpando as unhas com a ponta de uma adaga. Ele definitivamente não a ajudaria. Precisaria descobrir um modo de se livrar do acordo sozinha. "Tenho algumas perguntas para fazer a Rolf." "Sozinha." Ela prendeu a máscara e caminhou até a porta. "Quero café da manhã esperando por mim quando voltar." Sam ficou rígido, os lábios formando uma linha fina. "O quê?" Celaena apontou para o corredor, na direção da cozinha. "Café da manhã", disse ela devagar. "Estou com fome." Sam abriu a boca, e a assassina esperou pela réplica que não veio. Ele fez uma reverência profunda. "Como desejar", disse o rapaz. Os dois trocaram gestos particularmente vulgares antes de a jovem sair batendo os pés pelo corredor, desviando de poças de sujeira, vômito e sabem os deuses o que mais. Celaena achou um pouco difícil acompanhar as passadas longas de Rolf. Com nuvens de chuva reunidas no céu, muitas das pessoas nas ruas, piratas maltrapilhos cambaleantes, prostitutas tropegas após uma longa noite, órfãos descalços correndo sem rumo, tinham começado a migrar para dentro das diversas construções decrépitas. Baía da Caveira não era uma cidade bonita, de maneira alguma, e muitas das construções tortas e em ruínas pareciam ter sido feitas com pouco mais que madeira e pregos. Além dos habitantes, a cidade era mais famosa por quebra-navios, a corrente gigante em formato de ferradura que pendia da abertura da baía. Estava ali havia séculos e era tão grande que, conforme o nome indicava, poderia quebrar o mastro de qualquer navio que a enfrentasse. Embora tivesse sido feita para desencorajar ataques, também evitava que saíssem às escondidas. E considerando que o restante da ilha estava coberto por montanhas altas, não havia muitos outros lugares para um navio ancorar com segurança. Então, qualquer embarcação que quisesse entrar ou sair do porto precisava esperar que a corrente fosse abaixada sob a superfície da água, e estar pronta para pagar uma taxa elevada. "Você tem 3 quarteirões", falou Rolf. "Melhor aproveitá-los." Será que estava andando rápido deliberadamente? Acalmando o temperamento que se descontrolava, Celaena se concentrou nas exuberantes montanhas afiadas que pairavam ao redor da cidade, na curva reluzente da baía, no odor doce do ar. Encontrara o pirata prestes a sair da taverna para ir a uma reunião de negócios, e ele concordou em deixá-la fazer perguntas conforme caminhava. "Quando os escravos chegarem", começou Celaena, tentando parecer o mais inconveniente possível, "terei a chance de inspecioná-los, ou posso confiar que nos dará uma boa leva?" Rolf sacudiu a cabeça diante da impertinência da jovem, e ela saltou sobre as pernas estendidas de um bêbado inconsciente, ou morto, no caminho. "Chegarão amanhã à tarde. Eu planejava inspecioná-los por conta própria, mas se está tão preocupada com a qualidade dos artigos, permitirei que se junte a mim. Considere um privilégio." Ela riu com escárnio. "Onde? Em seu navio? Melhor ter uma boa noção do funcionamento de tudo para montar o plano a partir disso."
Saber de que modo as coisas operavam poderia gerar algumas ideias sobre como fazer o negócio dar errado com o mínimo de risco possível. Converti um grande estábulo do outro lado da cidade em uma instalação de armazenamento. Costumo examinar todos os escravos ali, mas como vai partir na manhã seguinte, examinaremos os seus no próprio navio. Selaena estalou a língua alto o bastante para que Rolf ouvisse. E quanto tempo posso esperar que isso demore? Ele ergueu uma sobrancelha. Tem coisas melhores a fazer? Apenas responda a pergunta. Um trovão soou à distância. Os dois chegaram às docas, que eram sem dúvida a coisa mais impressionante da cidade. Navios de todas as formas e tamanhos oscilavam contra os piers de madeira, e piratas corriam pelos decks, amarrando diversas coisas antes que a tempestade chegasse. No horizonte, relâmpagos piscavam acima da solitária torre de vigia empoleirada na entrada norte da baía, a torre de vigia da qual quebra-navios era erguida ou abaixada. Sob os lampejos, Selaena também vira duas catapultas no alto de uma das plataformas da torre. Se quebra-navios não destruísse uma embarcação, então aquelas catapultas terminariam o serviço. Não se preocupe, dama Sardotien, falou Rolf, passando apressado pelas diversas tavernas e pensões que ladeavam as docas. Tinham mais 2 quarteirões. Seu tempo não será desperdiçado, embora avaliar 100 escravos demore um pouco. 100 escravos em um navio, onde todos cabiam. Contanto que não tente me enganar, disparou Selaena, considerarei um tempo bem gasto, para que não encontre motivos para reclamar, e tenho certeza de que tentará ao máximo fazer exatamente isso. Tem um outro carregamento de escravos que será inspecionado na instalação de armazenamento esta noite. Por que não se junta a mim? Dessa forma, pode ter algo com que comparar amanhã. Isso seria perfeito, na verdade. Talvez pudesse simplesmente alegar que os escravos não eram adequados e se recusar a fazer negócio com Rolf. Então iria embora sem causar prejuízo a ninguém. Ainda precisaria lidar com Sam, e em seguida com a Robin, mas pensaria neles depois. Ela gesticulou com a mão. Está bem, está bem. Mande alguém me chamar quando for a hora. A umidade era tão densa que Selaena sentia como se estivesse nadando no ar, e depois que os escravos de Arobin tiverem sido inspecionados, qualquer informação poderia ser usada como arma contra ele mais tarde. São meus para cuidar no navio, ou seus homens tomarão conta para mim? Seus piratas podem muito bem achar que têm a liberdade de levar os escravos que quiserem. Rolf agarrou o cabo da espada. O objeto reluziu à luz tênue, e Selaena admirou o punho entalhado na forma da cabeça de um dragão marinho. Se eu der a ordem para que ninguém toque seus escravos, então ninguém tocará, declarou o pirata, trincando os dentes. A irritação dele era um prazer inesperado. No entanto, providenciarei que alguns guardas fiquem no navio se isso a fará dormir com mais tranquilidade. Não quero que Arobin pense que não leva os investimentos dele a sério. Os dois se aproximaram de uma taverna pintada de azul, onde diversos homens em túnicas escuras sentavam relaxados do lado de fora. Ao verem Rolf, esticaram o corpo e bateram continência. Os guardas do pirata? Por que ninguém o escoltara pelas ruas? Seria bom, falou Selaena com rispidez. Não quero ficar aqui mais que o necessário. Tenho certeza de que está ansiosa para retornar a seus clientes em Forte da Fenda. Rolf parou diante da porta desbotada. A placa acima balançando aos ventos fortes da tempestade, dizia o dragão marinho. Era também o nome do famoso navio de Rolf, que estava ancorado logo atrás e realmente não parecia tão espetacular. Talvez aquele fosse o quartel-general do Lorde Pirata. Isso estava fazendo com que Selaena e Sam ficassem naquela taverna a poucos quarteirões de distância. Então talvez Rolf confiasse neles tão pouco quanto confiavam nele. Acho que estou mais ansiosa para retornar à sociedade civilizada, argumentou Selaena, em tom meigo. O pirata emitiu um grunhido baixo e entrou na taverna. Do lado de dentro, tudo estava coberto por sombras e murmúrios, e fedia a cerveja velha. Selaena não conseguia ver nada além disso. Um dia, falou Rolf baixo demais, alguém vai fazê-la pagar de verdade por essa arrogância. Um relâmpago fez os olhos verdes reluzirem. Só espero estar lá para ver. O pirata bateu a porta da taverna na cara da assassina. Ela sorriu, e o sorriso ficou maior quando gotas gordas de chuva começaram a estourar na terra cor de ferrugem, esfriando instantaneamente o ar abafado. Aquilo fora surpreendentemente bem. Está envenenada? Perguntou Selaena a Sam, desabando na cama enquanto o estrondo de um trovão sacudia as fundações da taverna. A xícara de chá chacoalhou no pires, e ela inspirou o cheiro de pão fresco, linguiça e mingau ao jogar o capuz para trás e remover a máscara. Por eles ou por mim? Sam estava sentado no chão,
as costas contra a cama. Selaena cheirou toda a comida. Estou detectando, beladona? O jovem a encarou inexpressivo, e ela deu um risinho ao dar uma mordida no pão. Os dois ficaram sentados em silêncio durante alguns minutos. Os únicos sons eram o ranger dos talheres contra os pratos lascados, o tamborilar da chuva no telhado e um ocasional estalo de trovão. Então falou Sam. Vai me contar o que está planejando ou devo avisar a Rolf que espere o pior? Selaena bebericou casualmente o chá. Não tenho a menor ideia do que está falando, Sam Cortlan. Que tipo de perguntas fez a ele? A assassina apoiou a xícara de chá. A chuva batia forte nas janelas, abafando o tilintar da louça contra o pires. Perguntas educadas. Ah, não achei que sabia o que educado queria dizer. Posso ser educada quando me convém. Quando lhe garante o que quer, é o que quer dizer. Então, o que você quer de Rolf? Selaena o avaliou. Ele certamente não parecia ter problema algum com o acordo. Embora pudesse não confiar em Rolf, Sam não se incomodava que 100 almas inocentes estivessem prestes a ser vendidas como gado. Eu queria perguntar mais a respeito do mapa nas mãos dele. Droga, Selaena. Sam bateu com o punho no piso de madeira. Conte a verdade. Por quê? Perguntou ela, fazendo biquinho. E como sabe que não estou dizendo a verdade? Sam ficou de pé e começou a andar pela extensão do pequeno quarto. Ele abriu o primeiro botão da túnica preta, revelando a pele por baixo. Algo a respeito daquilo pareceu estranhamente íntimo, e Selaena percebeu que virava o rosto rapidamente. Crescemos juntos. Sam parou ao pé da cama dela. Acha que não sei dizer quando você está maquinando algum esquema? O que quer de Rolf? Se contasse, o rapaz faria o possível para evitar que ela destruísse o acordo. E ter um inimigo era suficiente. Com o plano ainda não formado, precisava mantê-lo de fora. Além disso, se o pior acontecesse, Rolf poderia muito bem matar Sam por estar envolvido. Ou simplesmente por conhecê-la. Talvez eu seja simplesmente incapaz de resistir à beleza dele, respondeu Selaena. O corpo de Sam ficou rígido. Ele é 12 anos mais velho que você. E daí? Não achava que ela estava falando sério, achava? O assassino olhou para Selaena de modo tão ríspido que poderia tê-la transformado em cinzas. Então saiu batendo os pés até a janela e arrancou o manto das persianas. O que está fazendo? Sam abriu as persianas de madeira, revelando o céu cheio de chuva e relâmpagos bifurcados. Estou cansado de sufocar. E se estiver interessado em Rolf, ele vai descobrir como você é em algum momento, não vai? Então por que se incomodar em prolongar isso? Feche a janela. Sam apenas cruzou os braços. Feche, rugiu Selaena. Quando o assassino não se moveu, ela se colocou de pé, virando a bandeja de comida no colchão, e o empurrou para o lado com força o bastante para que ele recuasse. Mantendo a cabeça baixa, Selaena fechou a janela e as persianas, jogando o manto de Sam sobre a coisa toda. Idiota, falou ela, fervilhando. O que deu em você? Sam se aproximou, o hálito quente no rosto de Selaena. Estou cansado de todo o melodrama e a insensatez que acontece sempre que usa essa máscara e esse manto ridículos. E estou ainda mais cansado de você me dando ordens. Então a questão era essa. Pode se acostumar. Selaena fez menção de voltar para a cama, mas ele a segurou pelo punho. Qualquer que seja o plano que está armando, qualquer que seja a intriga para a qual está prestes a me arrastar, apenas lembre-se de que não é chefe da guilda dos assassinos ainda. Você responde a Robin. A jovem revirou os olhos, desvencilhando-se dele. Toque em mim de novo, retrucou ela, caminhando até a cama e pegando a comida derramada. E vai perder essa mão. Sam não falou com Selaena depois disso.